Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira e finalmente uma terça-feira que eu venho aqui para trazer não boas, mas excelentes notícias. Pois o Vasco hoje tem um técnico, não é aquele que a grande maioria da torcida vascaína queria para 2023, porém pelo menos temos já um comandante confirmado para a próxima temporada. E além disso também temos um diretor técnico que vai fazer esse elo entre treinador e diretor executivo, Abel Braga, confirmado. Tudo isso na entrevista coletiva do Paulo Brax hoje às 11 horas da manhã. Mas além das confirmações, tanto do Abel quanto também do Barbieri, muitos outros assuntos foram tocados, inclusive foi confirmado pelo Brax. Tem reforços com situações engatilhadas, que estão perto, inclusive, de serem até mesmo anunciados. Fica tranquilo, torcedor. Iremos falar sobre isso durante o vídeo. E até mesmo já te adianto, não vou mostrar nenhum trecho da entrevista coletiva do Paulo Brax para não perder tempo. Fiz um resumão dos pontos principais de tudo o que aconteceu nesta entrevista coletiva para que você, caso ainda não tenha visto, veja aqui no nosso canal tudo o que rolou e, é claro, fique na expectativa deste 2023 que promete. E além disso, vamos trazer também novidades sobre a situação do Pedro Raul. Anime-se, torcedor, o Vasco voltará na próxima temporada. Mas é claro, antes de começar, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde fala venha inscrever-se, aperte e venha ser um inscrito do canal do Gigante. Falta bem pouco para nós chegarmos à marca dos 76 mil inscritos, e é claro, contamos aí com o seu apoio, com a sua ajuda. Lucas, como eu posso fazer para ajudar? Principalmente se inscrevendo, deixando também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. E também, é claro, deixando aqui embaixo o seu comentário sobre o que você espera na próxima temporada e também ativando o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu já quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre esses anúncios que já aconteceram. O Vasco, com toda certeza, nos próximos dias vai anunciar contratações com relação ao elenco, se tratando de atacantes, meias, zagueiros, laterais. Porém, por enquanto, hoje o Vasco já anunciou a sua nova comissão técnica. Confirmou. A comissão técnica do Cruz Maltino será realmente formada por Abel Braga e também Maurício Barbieri. Não comissão técnica, né? Perdão, mas o departamento de futebol. Diante disso, o Vasco terá o Abel Braga como diretor técnico para a próxima temporada. Abel Braga, que já foi um ex-treinador e também um ex-jogador do nosso Gigante da Colina. E o Maurício Barbieri chega com 41 anos para comandar o futebol do Vasco nas próximas duas temporadas, 2023 e 2024. Ele chega junto com Maldonado, Cláudio Maldonado, chileno, que será o seu auxiliar, e também Gustavo Araújo, preparador físico, mas que chega para compor aí a comissão técnica do Maurício Barbieri. Inclusive o próprio Paulo Brax, durante a coletiva, falou sobre essas duas situações. Sobre o Abel Braga, ele foi perguntado sobre a possibilidade do Abel acabar sendo o treinador do Vasco, né? Porque, de fato, o Abel Braga sempre foi técnico. Nos últimos anos, o Abel Braga foi conhecido no cenário do futebol brasileiro como um grande treinador, conquistou o Mundial de Clubes com o Internacional em 2016, fez um bom trabalho com o Fluminense no início do ano passado, então a sua carreira é contabilizada por ser técnico, treinador. Ele foi perguntado sobre essa possibilidade, mas desde já o Paulo Braga já deixa claro, o Abel Braga não vem para ser treinador. Em hipótese alguma, o Abel será treinador do Vasco. E sobre o Barbieri, Paulo Braga também falou sobre essa situação. Disse que o próprio Abel Braga participou efetivamente da escolha do Maurício Barbieri como novo técnico do Vasco e de fato o Abel tem carreira, de fato o Abel tem conhecimento de futebol, de fato o Abel Braga sabe muito bem sobre o nosso futebol brasileiro e tem, de certa forma, embasamento suficiente para conhecer o trabalho do Barbieri e colocá-lo como novo comandante do Vasco. E também o próprio Brax deixou bem claro que a escolha do Barbieri passou por uma análise de estudos e realmente é o que hoje o Vasco
pensa para 2023. Inclusive o próprio Brax deixou bem claro durante a entrevista, abre aspas, o que a gente quer pro Vasco no que vem é um pouco, não é exatamente, mas um pouco do que foi produzido no RB Bragantino. Lucas, o que você acha que o Paulo Brax quer dizer quando ele fala sobre um pouco? Estilo de jogo. O RB Bragantino nesses últimos 3 anos jogou com o jogo de posição, que eu venho falando para vocês nos últimos vídeos. Lucas, o que é o jogo de posição? Um jogo de posição é onde cada atleta joga no seu setor, onde a posse de bola é realmente algo muito valorizado, onde superioridade numérica também é algo importante para um time, e o Maurício Barbieri é um técnico que faz esse jogo de posição. Jogo do Pep Guardiola, jogo do José Mourinho, jogo do William Batista, que é o novo treinador do Sub-20, e o Vasco vai prezar por esse jogo de posição. Então a escolha do Barbieri foi, como o próprio Brax falou, realmente feita através de uma análise de estudos. E o próprio Brax prosseguiu, em relação ao Barbieri. Disse que ontem já houve uma reunião e análises com o Barbieri e também com o Abel Braga. Também deixou bem claro que hoje ainda, nesta terça-feira, junto com o Barbieri, o Brax vai definir alguns nomes para 2023 para montar um elenco com as tradições do Vasco da Gama, e por isso a participação tanto do Barbieri quanto do Abel Braga serão fundamentais. Foi um pedido da 777 Partners para que antes de anunciar os reforços sobre atletas, o Vasco anunciasse seu treinador. Hoje, o treinador foi anunciado. Então a expectativa é que ainda durante essa semana nomes venham também a ser confirmados agora, de maneira oficial, pelo Gigante da Colina. E é claro, sobre reforços, Lucas, o Brax falou alguma coisa? Sim, Paulo Brax falou sobre situações de reforços para 2023. Ele confirmou que já tem jogadores contratados. Disse, inclusive, que o objetivo é ter um elenco antes do início do Campeonato Brasileiro. Brax sobre isso deixou bem claro com as seguintes palavras, queremos ter o elenco pronto antes do começo de abril, antes da estreia da Série A. Em abril queremos ter 80% a 90% do elenco pronto e entregue para o treinador. Lucas, por que você acha que o Paulo Brax não vai montar 100% do elenco até abril? Porque ainda tem a janela lá do meio do ano. A janela do meio do ano é uma grande oportunidade para você finalizar o seu elenco e ajustar algumas áreas. Vamos pegar o exemplo do Botafogo. O Botafogo não fez um grande primeiro turno. O primeiro turno até considerado fraco para muitos. Mas o segundo turno, do Botafogo foi completamente diferente. Por quê? Porque houve esses ajustes no elenco. E a expectativa é que o Vasco faça a mesma coisa. Monte, é claro, seu elenco para disputar um primeiro turno de brasileiro bom, mas com expectativas para que reajustes possam a ser feitos ainda para o segundo turno da Série A. Disse ainda sobre a situação das contratações. Deixou bem claro que quando vai contratar algum jogador, ele vai fazer questão, o próprio diretor executivo, de falar sobre o porquê contratou o atleta, explicar o porquê da contratação. O Vasco vai contratar baseado em estudos, baseados em projeto. Não é contratar por contratar, é contratar para disputar uma Série A forte em 2023. Inclusive sobre como eu falei lá no início do vídeo, sobre as situações engatilhadas, jogadores aprovados. O Brax confirmou que 20 atletas já estão aprovados internamente e aguardando apenas as negociações para que realmente venham a ser fechados com o Vasco da Gama. Mas não é certo. São situações que estão realmente muito adiantadas. Mas o próprio Brax, durante a coletiva, deixou bem claro que durante as negociações alguma coisa pode esbarrar e as negociações podem acabar atrasando. Mas a grande probabilidade é que nos próximos dias um pacotão venha a ser anunciado dentro do Gigante da Colina. Lucas, quem são essas contratações fechadas? Expectativas aqui nome como Júnior Urso, que já está certo, Pedro Raul, que a gente vai comentar já já, e alguns outros nomes realmente já venham a ser anunciados nos próximos dias. Até porque na próxima segunda-feira, dia 12, o elenco já estará no CT Moacir Barbosa se reapresentando. Já já iremos falar sobre Pedro Raul, mas para vocês terem uma noção, durante essa entrevista coletiva eu perguntado sobre Paulinho. Paulinho nesses últimos dias foi anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro. Tivemos a informação que o Paulinho vai receber algo em torno de R$1.200.000 no Atlético, um salário muito acima do normal. E o Brax confirmou durante essa coletiva que chegou a sentar com o empresário do Paulinho, que é o Carlos Leite, um empresário muito conhecido dentro do Vasco da Gama, para falar sobre a possível contratação. Mas que o valor pedido pelo empresário do jogador e pelo próprio Paulinho estavam muito acima do orçamento
do Vasco da Gama. O Brax falou, eu fiz uma reunião com o empresário do Paulinho e ele está muito fora do nosso orçamento. E aí vamos voltar. Paulinho recebe R$1.200.000 por mês, é o que ele vai receber no Atlético Mineiro. E aí, até antecipando, o Pedro Raul vai vir para o Vasco. Praticamente confirmado, apenas o anúncio oficial vai acontecer para que realmente as nossas expectativas venham a ser, de certa forma, finalizadas e encerradas de uma maneira positiva. Mas o Pedro Raul no Vasco, sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando um bolão pelo Goiás, vai receber R$500.000, R$500.000, menos que a metade do que o Paulinho vai receber no Atlético Mineiro. E aí fica a grande pergunta, será que realmente valeria a pena pagar R$1.2 milhões pelo Paulinho, se não queremos pagar R$500 mil pelo Pedro Raul? Será que não vale a pena trazer um outro jogador de nível Pedro Raul, ao invés de trazer um só como o Paulinho? Então, antes de você se questionar, poxa, o Vasco não pagou R$1 milhão pelo Paulinho? Coloca a mão na consciência e pergunte, vale a pena? Paulinho quase não disputou aí nesses últimos anos vestindo a camisa do Bayer Leverkusen. Nem sequer estava sendo relacionado nas últimas partidas. Acredito sim que ele vai sobrar no Campeonato Brasileiro, mas imagina se, caso ele não sobre, imagina pagar R$1.2 milhões por um atleta que não venha dar frutos aqui no nosso futebol. Então o Vasco, na minha opinião, optou pela melhor escolha. Escolher bons jogadores com salários não tão altos e que venham a dar frutos dentro de campo. Pedro Raul realizou uma grande temporada neste último ano e tenho certeza que vai repeti-la ano que vem com a camisa do Vasco. E o próprio Jorge Nicola confirmou nesta tarde de hoje que o Caxiva aceitou a proposta do Vasco e a contratação do Pedro Raul está muito próxima de ser anunciada. A proposta aí realmente do Vasco, esses valores vão girar algo em torno de 18 a 20 milhões de reais com relação ao pagamento do Vasco para a contratação. O Vasco hoje é um clube que paga. O Vasco hoje comprou os direitos do Pedro Raul. Uma ótima notícia para todos nós. E ainda sobre reforço, o Brax confirmou durante a coletiva que hoje a grande prioridade, ou uma das grandes prioridades, é a lateral direita. O Vasco vai focar em contratações para esse setor do campo. Leonardo Matos não fica, Matheus Ribeiro não fica e no caso o Gabriel Dias está lesionado. E dentre essas, Igor Silva é uma das opções, Guga é uma das opções, Natanael, Mateuzinho do Sampaio Correia, Mateuzinho do Flamengo e Kelvin do Atlético Paranaense. Todos esses nomes foram sondados pelo Vasco da Gama nos últimos dias e podem chegar no Vasco. Como eu falei e volto a repetir, lateral direita é uma prioridade para o gigante da Colina. Palavras não são minhas, são do próprio diretor executivo. E para finalizar aqui, falar sobre 3 situações. Sobre saídas, questão de renovação, de fica, se sai. Andrei, claro, foi perguntado durante a coletiva. Brax afirmou que deseja muito ficar com o atleta para 2023, mas a sua permanência não será fácil. Nos últimos dias, muitas notícias vêm chegando da imprensa internacional, da imprensa da Europa. Chelsea, PSG, Newcastle, Southampton, Barcelona, Real Madrid. Muitos clubes querem a contratação do Andrei Santos, até Manchester City. Segundo informações, o Pep Guardiola está apaixonado pelo Andrei e quer o atleta. Ou seja, vai ser difícil do Vasco segurar. O Brax deixou bem claro que não tem como garantir o que vai acontecer, mas quer muito que o Andrei fique para esse projeto do Vasco em 2023. Mas temos que aguardar. É um atleta que está sendo muito visado. Sobre Edmar, Conceição e Yuri Lara, Brax afirmou que deseja ficar com esses atletas para 2023. Deixou bem claro, os 4 jogadores possuem cláusula de renovação. 4 jogadores só não vão permanecer se eles não quiserem. Já tentei entrar em contato e entrei em contato, inclusive, com o empresário do Yuri Lara. Aguardo o retorno, nas próximas horas deve estar trazendo informações a vocês. E para finalizar aqui, tentativa de renovação. Alex Teixeira e Nenê, Brax confirmou que recebeu, ou aliás, enviou proposta e os 2 atletas receberam ofertas do Vasco para renovação. O Vasco procurou Alex Teixeira com uma renovação de 1 ano, até o final de 2023, e o Nenê foi procurado para uma proposta de 6 meses, até o meio do ano. O Nenê quer renovar até o final do ano, e o Brax vai se encontrar com o meia no final dessa semana, ou durante ainda essa semana. O Alex Teixeira foi procurado, mas ainda não retornou ao Vasco sobre essa proposta formalizada. O Vasco, meus amigos, voltará. O Vasco, meus amigos, vai vir com tudo para 2023. Então fiquem calmos. Reforços vão chegar, anúncios irão acontecer e nosso Gigante da Colina vai dar muitas alegrias a essa imensa torcida vascaína na próxima temporada. A gente fica por aqui, neste resumão de tudo o que aconteceu nessa entrevista coletiva do Paulo Brax na parte da tarde. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.